Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 15 de abril, terça-feira da Semana Santa, a Semana das Dores de Nosso Senhor. O Evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 13 de São João, versículos de 21 a 33 e depois de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão amassado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma cena chocante e tão real que não poderia ser fruto da imaginação. Na última ceia com seus apóstolos, logo antes de ser entregue aos inimigos, Jesus senta-se à mesa lado a lado com seu futuro traidor. Ao contrário do que pintaram muitos artistas ao longo da história, inclusive na célebre tela de Leonardo da Vinci, não é Pedro quem está junto ao Senhor, é Judas Iscariotes. Traduzindo uma obra chamada Vida de Cristo, escrita por Monsenhor Luigi Birag, fundador das Irmãs Marcelinas e diretor da Biblioteca Ambrosiana de Milão, vai dizer: percebi pela primeira vez esta situação impensada. Para molhar o pão no mesmo molho que Jesus, Judas devia estar bem ao seu lado. E assim, o autor desta obra, Monsenhor Birag,
também chega a desenhar o croquis da mesa da última ceia, colocando de um lado Jesus, João, o discípulo amado do outro, e ainda do lado oposto de João, bem colado com Jesus, Monsenhor Biraghi coloca o traidor, Judas Iscariotes. Esse pedaço de pão molhado talvez fosse uma extrema oportunidade oferecida pelo mestre ao seguidor sabidamente traidor, um sinal de sua benevolência e também para tocar no coração do seu apóstolo, a fim de que se arrependesse dos seus pecados e daquilo que estaria por fazer, entregar o mestre aos sumos sacerdotes e aos anciãos e mestres da lei. A tradição judaica ensina que o gesto do dono da casa molhar o pão e dar para alguém é porque isso é uma demonstração de profunda amizade com a pessoa que recebe do dono da casa o pão mergulhado no mesmo molho ao qual se estava comendo. Sinal de amizade, de intimidade, coração a coração. Era uma forma do anfitrião homenagear um hóspede tão querido. Jesus, até o último momento, vai tentar ganhar o coração de Judas. Não pensemos Judas como uma marionete nas mãos de Deus, como muitas pessoas pensam. Judas foi apenas um instrumento usado por Deus para que Jesus fosse entregue e pudesse morrer na cruz pela salvação da humanidade. É claro, Deus é onipotente e onisciente. Para Ele não tem nem o ontem e nem o amanhã, apenas o hoje. Deus enxerga até mesmo na eternidade. Então, mesmo que Deus soubesse que Judas não corresponderia com fidelidade ao seu chamado de apóstolo, de um dos amigos íntimos de Jesus, porém, nunca esqueçamos que Deus sempre respeita a liberdade do ser humano. Deus nos quis criar livres, porque o amor deixa o outro livre. Se não fosse assim, Deus não nos amaria de verdade. Seria como que um déspota, um ditador em nossa vida, impondo as suas vontades para nós. Judas escolheu o caminho da traição. Judas escolheu se tornar filho do diabo, livremente, conscientemente. E Jesus, até o fim, tentou tocar no coração de Judas, a fim de também ganhar aquele coração para ele. Não esqueçamos, na noite da prisão do mestre, qual foi o gesto que Judas usou para que os soldados pudessem identificar quem era Jesus. Judas se aproxima do Senhor e lhe dá um beijo na fronte. E Jesus vai reagir dizendo: com um beijo irás trair o teu mestre e Senhor? Sim, até o último instante, Jesus tocou ou tentou tocar na consciência de Judas para que ele se arrependesse do que iria fazer e pudesse se tornar um discípulo mais fiel. Esse pedaço de pão molhado, com certeza, era mais uma daquelas oportunidades oferecida pelo Mestre para a conversão de Judas, um sinal de benevolência, de abertura ao arrependimento. Infelizmente, como comenta Santo Agostinho, bom é aquilo que recebeu, mas recebeu-o para a sua perdição, porque aquele que era mau recebeu com má disposição o que era bom.
Queridos irmãos e irmãs, isto nos faz também nos perguntar como têm sido as nossas sagradas comunhões. Comungar do corpo e do sangue do Senhor é também se tornar seu amigo íntimo. E muitas vezes a comunhão na vida de muitos católicos não tem sido um sinal de verdadeira comunhão com Jesus. Não tem sido um sinal de verdadeira amizade com Cristo. O próprio São João Damasceno, este santo doutor da Igreja do século II para o século III, chegou a escrever palavras muito sérias a respeito de se comungar mal do corpo e do sangue do Senhor. Ele disse: quem recebe o pão celeste em pecado mortal faz do seu coração um trono, porém, não para colocar o Cristo ali sentado, a fim de receber toda a nossa adoração, louvor, mas quem comunga o corpo do Senhor em pecado mortal faz do seu coração um trono aonde Satanás se assentará, e o corpo e sangue do Senhor será pisado pelo príncipe das trevas e não adorado por corações puros que, ao receber o Cristo, poderia dar-lhe toda a adoração que o Senhor merece. Como tem sido nossas sagradas comunhões, hein? Não esqueçamos que Judas também participou da última ceia, aquela noite em que Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento do Amor. Judas, assim como os outros apóstolos, comungou pela primeira vez do corpo e do sangue do Senhor, mas não desejando uma verdadeira comunhão com o Mestre. Judas já tinha o seu coração fechado para Jesus e aberto para a ação demoníaca do filho das trevas. E assim, todas as vezes que comungamos mal o corpo e o sangue do Senhor, e comungar mal significa comungar em pecado mortal, sem ter a nossa confissão em dia, não estando com um coração em estado de graça. Sempre que comungarmos mal o corpo do Senhor, com certeza estaremos fazendo o papel de Judas. Estaremos ferindo profundamente o coração de Jesus, como que entregando novamente Jesus para morrer na cruz. Foi o que Judas fez. Judas entrega Jesus para que Jesus morresse na cruz. É claro que no meio disso tudo estava agindo a providência divina e fazendo acontecer no meio da história o plano salvífico de Deus. Que as nossas sagradas comunhões, recebidas em estado de graça, seja mesmo uma profunda busca de comunhão com Jesus. Jesus só partilha do seu pão com pessoas que querem mesmo serem seus amigos mais fiéis, serem os seus amigos mais verdadeiros. Por isso, nesta quinta-feira santa que já se aproxima, que nós possamos reconhecer que nem sempre comungamos do corpo e do sangue do Senhor sem estarmos dispostos a viver em verdadeira amizade com o Senhor. Não é à toa que São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, vai fazer este grande alerta para todos nós. Quem comunga indignamente do corpo do Senhor estará comungando a sua própria perdição. A Eucaristia
queridos irmãos e irmãs, é para quem quer viver em verdadeira amizade com Cristo. É claro, Jesus não espera ninguém ser um santo canonizado para se dar a nós na Sagrada Eucaristia, no sacramento do amor. Porém, este desejo ardente de viver em amizade com Cristo, de romper com o pecado, de buscar em Cristo a vida nova de que necessitamos a cada dia, esse desejo deve arder em nosso coração sempre que nos aproximarmos do pão celeste. Pão dos anjos, mas que nem os anjos podem comer, apenas nós, meros mortais, porém, que não comunguemos com o coração de Judas, que saibamos buscar esta comunhão com o Senhor, querendo fazer parte mesmo da sua mesa, a fim de crescermos cada vez mais na amizade com Ele. A Eucaristia é para os fortes não se tornarem fracos e para que os fracos se tornem fortes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.